Yeah. Yeah. E aí, meu povo, bora para mais um vídeo? Confesso que essa matéria, que essa disciplina que a gente vai tratar hoje e no próximo vídeo foi um desafio, porque não é a minha área de atuação, não é onde eu tenho um conforto para poder conversar. Vamos então entender esse vídeo como sendo um vídeo de estudo. Inclusive, para mim, o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre crânio e coluna. Olha o tanto de colinha que eu tô aqui para a gente poder conversar. Isso aqui vai ser para ajudar a nossa turma, né? Tem uma N1 chegando aí. E vamos lá, então. Nossa matéria, nossa disciplina de bases morfológicas trabalhou com a gente já e encerrou crânio e coluna. É o que a gente vai falar hoje. Só que antes da gente adentrar no assunto específico, a gente tem que estabelecer alguns conceitos. Por exemplo, que eu já estou vendo aqui. Neurociência. O que é neurociência? Neurociência nada mais é do que aquela ciência que ela vai estudar o quê? O funcionamento neural das estruturas. O que isso tem a ver com a psicologia? A psicologia ela vai trabalhar com o comportamento. Ela vai trabalhar mais com o aprofundamento da mente. Já a neurociência ela vai trabalhar essa questão da estruturação, de como que funciona. Então existe essa diferença, neurociência, psicologia. A neurociência vai adentrar na questão morfológica. Já a psicologia ela vai aprofundar na questão do comportamento. Só que tanto questões morfológicas de funcionamento e comportamento, elas estão o quê? Elas estão interconectadas. No caso da psicologia, o foco vai ser o quê? O processamento das informações, como que as informações que são processadas dentro ali do sistema nervoso, como elas se concretizam, como é que elas estão se concretizando aí na vida real. Tem uma abreviatura que chama SNC, todo mundo já deve saber. SNC significa Sistema Nervoso Central. E é esse o objeto de estudo da neurociência. Enquanto o objeto de estudo da psicologia vai ser o comportamento humano de modo geral, na neurociência, o objeto de estudo vai ser isso. Vai ser o sistema nervoso central. É lá que acontece os impulsos nervosos, os comandos e tudo mais. Como que a psicologia vai atuar nessas questões da mente? Ela vai procurar o quê? Sinais. Ela vai procurar comportamentos que podem causar ou não o quê? Eu até anotei aqui, transtornos mentais ou reduzir a qualidade de vida. É isso que a psicologia vai trabalhar. Nós, psicólogos, futuros psicólogos, é isso que a gente vai trabalhar. Vamos então falar sobre a anatomia do crânio. Eu achei que eu não fosse dar conta, mas acabei dando conta de literalmente decorar e entender alguns ossos do crânio. Primeira coisa que a gente tem que entender, e para isso eu vou trazer para nós aqui alguns slides. Aí. Primeira coisa que a gente tem que entender, onde que o crânio está localizado? Olha aí, a gente tem aí uma parcial de um esqueleto. O que mostra isso aí para nós? Essa composição de crânio, caixa torácica e coluna vertebral é o que a gente chama de esqueleto axial. E o crânio está na parte superior dela. É um conjunto. Então, o esqueleto axial ele é um conjunto de ossos, que é formado aí pelo crânio, pela caixa torácica e pela coluna vertebral. E o crânio, que é o que a gente vai falar já de imediato, ele está localizado na parte mais alta, na parte mais superior. Como que o crânio é dividido? Vamos ver se eu já consigo passar aqui para vocês. Olha aí, ó. O crânio, ele vai ser dividido... Deixa eu voltar aqui. Não precisa não. O crânio ele vai ser dividido em viscerocrânio e neurocrânio. Por que viscerocrânio? Viscerocrânio vão ser aquelas partes que vão ter as vísceras do crânio. Por exemplo, a parte do globo ocular.
São ali as vísceras, partes maleáveis do crânio. E o neurocrânio, ele já vai ter uma outra função, ele vai alojar o encéfalo. Não só alojar, ele vai alojar e proteger o encéfalo. Quais partes que o crânio então aloja? Ele aloja o encéfalo, aloja e protege, e também o bulbo ocular. Vamos lá, outras características que tem o crânio. Além de alojar o encéfalo, além de alojar o bulbo, além de proteger essas partes, repara aí, ó, deixa eu ver se está no próximo. Não, esse é anterior mesmo, dá para ver. Repara aí que tem algumas partes abertas do crânio. Essas partes abertas, elas são chamadas de aberturas comunicativas. Por quê? Elas comunicam o meio externo com o meio interno. É literalmente uma abertura. E a gente vai ter aí, no caso, o sistema digestório, o sistema digestório e o sistema respiratório. Ele tem cavidades aí que vai literalmente interligar o meio externo com o meio interno, certo? Vamos falar de alguns ossos aqui, ó. Existem ossos no crânio que eles são ímpares. Já outros ossos, eles são pares. O que isso quer dizer? A existência dele, ou ele vai ser único, ou ele vai ser impar. Por exemplo, os ossos nasais, par. Lacrimais, par. Palatinos, pares. Zigomático, pares. A concha nasal é um conjunto, mas ela tem ali a sua lateralidade também. Vômer, ele já é ímpar. Maxila, eu nunca mais vou errar isso aqui. A maxila, gente, o osso maxilar, o conjunto maxilar é um par. Lado direito, lado esquerdo. E nós temos também a mandíbula. Nos ossos do crânio, ou neurocrânio, quais ossos que a gente vai conseguir identificar? Frontal, parietais, occipital, que é essa parte que está em roxo, essa parte aqui de trás, temporais, o etimoide e o esfenoide. Repara aí, ó, tá vendo essas linhas que parecem uma costura? Estou passando o mouse aqui, ó, para vocês poderem conseguir enxergar. Essas linhas que parecem, se assemelham a uma costura, elas são chamadas de suturas, suturas cranianas. Tem um detalhezinho dessas suturas aí, elas não são cartilaginosas, porém elas são articuladas. São regiões semi-maleáveis, porque principalmente na criança que está em desenvolvimento, ele precisa ter uma maleabilidade, precisa ter uma semi-movimentação para permitir o quê? O crescimento, o desenvolvimento do nosso crânio. Então, essas linhas aí, essas costuras, são chamadas de suturas cranianas. E elas têm um período de maturação. Em algum momento elas vão se fechar por completo. Ou seja, ela tem um momento em que ela vai parar de se desenvolver. Aí a gente vê a diferença, principalmente criança, bebê, as suturas delas, elas ainda estão em desenvolvimento. Já de um adulto, essa sutura, ela já está madura, ela já se concretizou. Como a gente já falou, o neurocrânio, ele protege o quê? Aloja e protege o encéfalo e o bulbo. Essa parte do crânio, do que ela é constituída? Ela é constituída, aqui ó, voltando aqui, ó, fica mais claro para a gente poder ver as aberturas comunicativas. Olha aí que bonitão esse osso aí. Repara que ali no maxilar tem uma linha bem tênue, bem fininha, sutura, né? Vamos falar usar o termo correto. Por isso que existe aí, ó, o lado direito e o lado esquerdo do maxilar. Juntos eles formam um conjunto maxilar, certo? Os ossos, como eu falei, o crânio ele é formado também por ossos laminares. São os ossos grandões, gente. São chamados de ossos planos. Que eles vão? Eles têm uma fina espessura, só que o tamanho dele de largura e comprimento são equivalentes, se assemelham. Tem até uma fórmula lá, ó. Comprimento é igual a largura, porém eles predominam sobre a espessura. Quais são então os ossos laminares? Nós vamos ter o frontal, nós vamos ter o occipital, nós vamos ter os parietais,
Tem aí a escápula, osso do quadril, são exemplos do que são ossos laminares. São ossos grandes, aparentemente planos, certo? Aí a gente vai ter uma vista superior e uma vista inferior. Pela vista superior, a gente consegue ver um pedaço do frontal, os dois parietais e um pedaço do occipital. E a vista interior, gente, é a mesma coisa. A gente vai ver um pedaço do frontal, a gente vai ver um pedaço dos dois parietais e um pedaço ali do occipital. O viscerocrânio, só para a gente poder confirmar, já é a parte que vai alojar o bulbo ocular. Além disso, é nessa parte que a gente vai encontrar o quê? O que a gente acabou de falar. Vamos voltar aqui, as aberturas comunicativas, certo? Voltando aqui então para os ossos do crânio, essa região que a gente está vendo aqui, essa vista superior, essa vista externa do lado aí esquerdo da tela, como se a gente estivesse do lado de fora e olhando de cima, ela é chamada de calvária. Vamos a algumas características. O frontal ele é ímpar, os parietais pares, o occipital ele é ímpar. O próximo aqui a gente vai ter uma visão anterior. Só para a gente poder esclarecer aqui que é uma visão anterior, é a visão da frente. Visão anterior e visão posterior. Parece até estranho, mas é isso mesmo. Então, na visão anterior, ou a chamada visão ventral, a gente pode ter a visão desses ossos aí, ó, frontal, parietal, temporal, esfenoide, etimoide, nasal, lacrimal, zigomático, formação da concha nasal inferior, maxilar, o conjunto todo, né? Maxilar, vômer e mandíbula. Todo osso que você conseguir ver de frente na vista anterior. Vamos só reforçar, frontal é ímpar, esfenoide, ele é ímpar, o esfenoide, quando você olha só ele parece uma borboleta. Zigomático, ossos da face são pares. Eles juntos, eles formam o que a gente chama de região da órbita, ou também a maçã do rosto. Maxila, região maxilar é par. Mandíbula, ímpar. Nasal, par. Lacrimal, par também. Etimoide e vômer, eles são ímpares. Juntos, esses dois ossos, o etimoide e o vômer, eles ajudam a formar o que a gente chama de septo nasal. Sobre o septo nasal, ela é... Só para a gente poder esclarecer, o septo nasal ele vai separar uma narina da outra, a narina esquerda e a narina direita. E essa separação dá origem às fossas nasais. Por isso que é importante a gente entender a composição dos ossos aí. E essa parte ela tem que estar localizada bem no meio aqui, ó, do nariz. E quando não está reto, aí é uma questão de diagnóstico. Quando não está reto, ou seja, quando tem um pequeno desvio, esse indivíduo ele vai ser diagnosticado com o que a gente conhece como desvio de septo. Porque não está retinho, tem algum desvio, aí ele vai ser diagnosticado com desvio de septo. Ah, como que trata isso? Cirurgia. Cirurgicamente é possível. Vamos ver outra face aqui, ó. Essa aqui é a face lateral do crânio. De novo, gente, são vistas, são formas de enxergar o crânio. Quais ossos que a gente vê aí? Eu já vou falar quais são ímpares e quais são pares. Nós vemos o frontal, ímpar, nasal, embora a gente está vendo um nasal só, mas eles são pares. Lacrimal, par. Maxilo, par. Parietal, a gente está vendo um, mas é par. Occipital, ímpar. Temporal, par. E o esfenoide, ímpar também. O esfenoide ele é único, viu, gente? É um osso só. Depois dessa face, nós vamos ter a face medial. O que é a face medial? É esse corte aqui, ó. Imagina não sei se eu vou conseguir virar para o lado certo aí para vocês. Imagina esse corte aqui, ó. Você vai estar vendo por esse ângulo, nesse corte, internamente. A gente vai ver, ó. E esse corte é para fins didáticos, para a gente poder ter uma melhor visualização e compreensão dos ossos. Vai dividir o crânio em duas partes iguais. Para esse corte vertical vai separar o lado direito
e lado esquerdo. A mesma coisa que vai ter no lado direito, vai ter no lado esquerdo. É uma visão interna. Vamos lá para os ossos então. Ó. Frontal, ímpar, esfenoide, ímpar, temporal, ímpar e occipital, ímpar. Esses aqui juntos, eles formam o que a gente chama de cavidade craniana. Então, esses aqui, ó, frontal, esfenoide, temporal e occipital, juntos formam a cavidade craniana. Vamos ter também aí o etimoide e o vômer, que são ímpares, que a gente já viu juntos, formam o septo nasal. E a gente vai ter também aí, ó, maxila, osso palatino e nasal. Par, esses últimos, certo? Temos outra vista. Essa aqui é uma vista da base de baixo. Você está vendo aqui por baixo o crânio. É olhando como se a gente estivesse olhando assim, ó. Vamos olhar por baixo esse crânio aí, ó. A gente vai ter o maxila. Cadê a maxila lá? Maxila. Olha a sutura da maxila. E olha o osso palatino também com a sua sutura. Juntos, gente, a maxila e o osso palatino, eles formam o céu da boca. O céu da boca recebe o nome de palato duro. Mas eles são ossos diferentes. É como se a gente tivesse ali 4 ossos. Maxila direita, maxila esquerda, palatino direito, palatino esquerdo. Esse conjunto forma aí o palato duro ou céu da boca. A gente vai ver também aí o vômer, o zigomático, o esfenoide, temporal e também o occipital. E, deixa eu ver se o mouse vai passar aqui, ó. Tá vendo esse buraco? Essa é a parte que vai encerrar a parte do crânio. É o forame magno. Ele encerra a parte do crânio para iniciar depois uma outra composição. Certinho? Bom, vamos seguir? Então vamos seguir. Esse aqui, eu achei que a gente ainda fosse falar para o crânio, mas esse aqui eu vou deixar para o próximo vídeo. Então esse primeiro vídeo ficou sendo só apenas do crânio. Próximo vídeo, para não ficar algo muito longo, a gente vai falar um pouco sobre a coluna vertebral, beleza? Então, até mais. E vamos ver se eu consigo desligar esse trem aqui agora. Voltou para mim? Até mais, gente.